Oi, a gente vai estar conversando hoje à noite a respeito de mais um texto da Bíblia sobre família, sobre o entendimento da palavra de Deus, o entendimento da Bíblia a respeito deste fenômeno chamado família, não é? A formação, a valorização disto. Então é o que a gente vai ver agora, relembrando um texto da palavra de Deus, da Bíblia, não é? Sobre este assunto. Deixe-me arrumar aqui meu esboço para a gente então começar a conversar. O texto está em Deuteronômio, capítulo 24, no versículo 5, né? Esse texto diz o seguinte: quando um homem, eu queria que a gente, é claro que a gente é interessante, chama a atenção da gente o texto, mas é importante ver o que está por trás, então, né, desse texto. Diz assim: quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Entende? Então esse é o texto que a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai tentar entender o que é que Moisés está falando e o que é que o contexto terapêutico da Bíblia, né, está dizendo a partir desse texto que Moisés está mencionando, que Moisés está passando para o povo. Tá ok? Então, muito bem, vamos lá. Primeiro, é preciso a gente lembrar que Moisés entendeu de Deus isso, certo? Não quer dizer que Deus ditou, como então, dentro da maneira dele falar, da maneira como Moisés fala o assunto, não é? Como ele explica a sua relação com Deus, ele chega a dizer que ele esteve face a face com o Senhor, não é? Então, quer dizer, ele estava ali mesmo ouvindo o que Deus falava para ele, era o que ele passava, né? Mas é preciso entender que isso faz parte de um contexto daquele momento, quando então Moisés passava de maneira metafórica isto. Por que é metafórico? Porque existem muitos momentos, não poucos momentos, onde Moisés vai falar em nome de Deus, mas na verdade a gente vai depois pegar aquela informação e comparar com o texto bíblico, ou vai pegar aquela informação e vai comparar com o que Deus faz, e a gente vai ver que não pode ter sido Deus que falou, mas foi Moisés que entendeu, dentro dos seus limites, dentro das suas falhas, ele compreendeu da parte de Deus. Por exemplo, né, o texto coloca, Moisés coloca, eu já mencionei isso aqui em outro momento, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus não pode se arrepender. Por que não pode se arrepender? Porque Deus é onisciente. Entendeu? Então veja, se eu estou agora, e eu sou onisciente, e eu sei que eu vou me arrepender de fazer alguma coisa daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, né? Então, se eu sei exatamente que vou me arrepender, e sei por que vou me arrepender, eu sei quais as consequências desse arrependimento, então não tem como eu me arrepender lá, porque eu já sabia de tudo isso. Né? É como se Deus já estivesse lá. E olha que onisciência é basicamente isso. Né? Ele estava lá no momento que ele estava se arrependendo. Então não pode se arrepender, porque estando lá e tendo que começar, ele não começaria sabendo que iria se arrepender. Onisciência não permite que um Deus todo-poderoso, né, e o próprio Moisés menciona que Deus era onisciente. Ok? Então, Moisés entendeu da parte de Deus. Entendeu. Vai ter um momento que a gente vai poder conversar sobre revelação progressiva. E a gente vai compreender melhor a esse respeito. Tá bom? Um outro momento também muito sério, né, da afirmativa de Moisés é quando ele diz que Deus forçou, Deus impôs, Deus levou o faraó a desobedecer ao próprio Deus. Como é que funciona isso? Né? Deus não pode, Deus não consegue, porque Deus, ele não é santo não, ele é a própria santidade.
ele não tem justiça, não, ele é a própria justiça. Entendeu? Ele não tem amor, ele é o próprio amor. Então, como é que ele manda Faraó fazer uma coisa e depois ele vai lá e força Faraó a fazer diferente? Não pode. Mas dentro do entendimento de Moisés, foi assim que aconteceu. Entende? Então, veja, é preciso compreender que Moisés está entendendo Deus, compreendendo Deus. E aí, sobre esse texto, ele está entendendo de Deus que a orientação é esta. Um homem recém-casado, ele não deve ser ocupado com a guerra, não deve ser ocupado com encargos, porque ele tem que ficar em casa cuidando e dando alegrias à sua família, à sua esposa. Tá bom? Vamos analisar direitinho isso aí. Então, Moisés entendeu, né? Deus não pode ter ditado isso, mas ele compreendeu assim. Mas tem tudo a ver, né? Essa palavra de Moisés sobre o homem recém-casado, tem tudo a ver com aquele entusiasmo de Adão que já mencionamos, né? Na última live, na live quando analisamos, né? Aquele entusiasmo de Adão. Ela agora é o osso dos meus ossos, né? Deixará o homem, os seus pais, e vai se juntar à sua mulher, e etc. Né? Então, esse entusiasmo, e que a gente viu que esse entusiasmo tem a ver com Deus, porque o próprio Jesus vai reutilizar, vai relembrar isso como sendo da parte de Deus. Né? Então, esse entusiasmo tem a ver com esse texto de Moisés, de que o homem recém-casado não deve ir para a guerra e nem deve receber encargos, porque ele tem que ficar em casa, cuidando da família, cuidando e alegrando a sua esposa. A má vontade do guerreiro, né, que tem que ser considerado, né, e Moisés então vai estar lembrando disso. Né? Por que é importante que o guerreiro não vá para a guerra recém-casado? Para que ele lá não fique com suas má vontades, né? Pensando na esposa, pensando em casa, e poderia estar lá, e a grande maioria fazia isso. Claro que haviam aqueles que davam prioridade, não é, à guerra, né? Mas grande parte não, eram recém-casados. Então Moisés está prestigiando, né, essa situação. Também, para lembrar sobre isso, acontece até distrações prejudiciais à batalha quando homens estão recém-casados e estão na frente da guerra, na luta. Né? Então pode haver distrações, então não deve ocorrer, e Moisés está sendo aí tático. Não é somente facilitando a vida do recém-casado, não. Ele está sendo um general e usando de táticas, não é, para fazer a função correta da guerra, né, em relação aos seus guerreiros. Homens precisavam ficar com mulheres, né, por causa do povo, para a segurança da cidade. Então veja, toda vez que o exército saía para guerrear, precisava ficar também exército ou guerreiros para proteger a cidade. Então quem poderia ser? Vamos juntar o útil ao agradável. Né? Eles já são recém-casados, eles estão ali sob essa proteção de não ir para a guerra, então os demais vão para a guerra e eles ficam ali protegendo a cidade, guardando as mulheres, guardando as crianças, né? Protegendo então o povo em si. Outro aspecto que tem que ser considerado quando Moisés dá essa informação, dá essa orientação, né, para os homens recém-casados, veja só que tudo isso tem a ver com família, tem a ver com casamento. Né? Tudo bem, estamos voltados para a guerra, mas você vai ver um momento aqui que a gente vai lembrar que mais importante do que a guerra é a família. Né? E aí Moisés está preservando isso também. Então veja, Moisés tinha experiência sobre esse assunto para poder dar essa ordem. Né? Então, primeiro, Moisés era homem e sabia o poder da paixão, o poder da sedução, o poder que isso exercia sobre o homem. Segundo, Moisés foi príncipe, né, egípcio e tinha grandes conhecimentos sobre guerra. Moisés não era um novato, não. Moisés sabia muito. Né? Ele foi treinado lá no Egito para isso. E ele conhecia muito bem o que era
o que era necessário, né, para que os seus guerreiros estivessem bem preparados. O terceiro é que ele considerava que os seus guerreiros não eram tão preparados. Veja só, ele muito preparado, né, tinha sido líder, né, de um exército muito preparado, que era do Egito, mas Israel estava saindo, não tinha guerreiros preparados, não tinha homens de luta, não tinha homens experientes. Lá está Moisés, então, trabalhando para selecionar, para fazer condições, né, para que seus guerreiros estivessem devidamente psicologicamente, fisicamente preparados para qualquer guerra que surgisse. E iriam surgir, porque era esse o objetivo de Moisés ao sair do Egito. Segunda consideração sobre esse texto é o seguinte: é um incentivo ao casamento, né? Vou repetir o texto porque ele é muito interessante para isso. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargos algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Então veja aí, é um incentivo ao casamento. É claro que também é um incentivo, né, a homens não quererem ir para a guerra. Né? Então, está perto da guerra, vou casar, porque aí eu tenho um ano livre de ir para a guerra. Né? Mas, de qualquer maneira, é um incentivo. Ok? Claro que quanto mais homens fizessem isso, mais demonstrava a força do casamento, né, entre os homens. Alguns motivos para a valorização, então, do casamento, né, naquela palavra de Moisés. Primeiro Deus instituiu o casamento. Né? A partir daquela palavra de Adão em relação a Eva, Deus estava instituindo o casamento. Né? Pode ser que, é claro que às vezes o casamento daquela época, inclusive, não era semelhante ao de hoje. Né? Existem muitas responsabilidades que hoje um casamento tem que antes não tinha. Mas também existem muitas responsabilidades que o casamento tinha e que hoje não tem. Entendeu? Então, mutatis mutandis, as coisas são bem semelhantes de uma época para outra. Tá bom? Então, Deus instituiu. Né? Por que Deus instituiu? Porque é necessário, faz bem ao ser humano, faz bem ao homem, faz bem à mulher, faz bem à prole, faz bem à sociedade, tudo e todos ganham com isso. Deus instituiu, não foi porque era um capricho de Deus, porque era para o bem dos amados, bem de todos os amados dele, dos homens, da humanidade. Né? Então, primeiro, Deus instituiu. Segundo, a nação precisava crescer. O povo já saiu muito grande. Inclusive, é importante lembrar que quando Israel saiu do Egito, não saíram só os hebreus. Entendeu? Saíram também outros povos que estavam ali escravizados. Saíram juntos, né, com os hebreus. Então foi um número enorme, né? Um número muito grande. Esses povos, provavelmente, alguns foram se afastando, ficando pela estrada, etc. Mas grande parte aderiu ao judaísmo, aderiu à religião. Né? E mesmo quem não aderiu, ficou ali acompanhando e sem muitas dificuldades. Ok? Mas ali estava aquele povo atravessando o deserto. E o segundo motivo para alimentar, para incentivar tanto o casamento, é justamente a nação que precisava crescer. Os judeus precisavam crescer. Aquela vaidade, aquele orgulho daquela época é o mesmo de hoje. Né? Ainda hoje, tem pessoas que deixam de casar com outras pessoas fora do judaísmo, porque o judaísmo faz questão de que ele case com judeus. Né? E existe até uma coisa interessante. Os homens, né, devem casar com judias. As judias podem até casar com estrangeiros. Porque para o judeu, né, nasce da mulher judia. Né? Mesmo que seja um homem judeu,
o judeu não é filho daquele homem, só se nascer de uma mulher judia. E a nação precisava, né, naquela época, e dentro das vaidades, dos orgulhos, né, das prepotências desse povo, ainda até hoje ainda tem muito disso, né, muito disso. Então a nação precisava crescer. Terceiro, né, por que o incentivo ao casamento? Terceiro, porque a religião de Jeová precisava se tornar imponente. Então precisava de mais gente, precisava de adoradores, né? O mundo todo era idólatra, acreditava em vários deuses, mas a religião de Jeová precisava de mais gente para adorar, para se impor como religião, né? Então também isso. Em quarto lugar, a necessidade individual para o casamento, né? Para o bem da família patriarcal. Então, a família patriarcal estava ali, o pai mais velho, né, e os filhos casados e os netos casados, e todo mundo ligado a ele. Então, era importante incentivar o casamento para que mais gente pudesse estar, né, naquele aglomerado, né, de familiar, né? Em quinto lugar, sempre há muita poesia no matrimônio. E Moisés, né, foi influenciado por isso que incentivava o casamento, mas também estava aproveitando disso para colocar uma regra, uma orientação, né, da parte de Deus para o povo, né? Terceira consideração para esse texto, e eu vou repetir o texto, né, quando Moisés então diz que aquela pessoa que for recém-casada, ela não pode ir para a guerra, o homem, né, não pode ir para a guerra e não pode receber encargos nenhum. Ele tem que ficar em casa durante um ano inteiro, dando atenção à sua esposa, alegrando sua esposa, usando as palavras de Moisés. Tá bom? Então, a terceira consideração, respeito aos sentimentos apaixonados do casal. Há uma série de fenômenos físicos e biológicos nessa situação. Não é uma coisa muito simples, não. Muita coisa acontece, não é? Em homens apaixonados e mulheres apaixonadas. Entendeu? Isso, os hormônios, o corpo em si, as células, todas estão trabalhando de maneira intensa. E isso é algo benéfico, saudável para o ser humano. Ok? Então veja, há essa série de fenômenos físicos, né, nessa situação. Isso facilita a sua liderança respeitada entre os guerreiros e o povo. Então, aquela paixão, né, o fato dele estar protegendo essa paixão, alimentando, incentivando o casamento, ele está ganhando pontos com a sua liderança, porque as pessoas passam a respeitá-lo mais como líder, né, no caso de Moisés. Isso facilita a sua liderança respeitada entre os guerreiros e o povo, né? Moisés, ao estar incentivando o casamento, ele está também desenvolvendo, não só entre os nubentes, não só entre os casados, não só entre homens e mulheres, mas também o povo em si, não é? E também para os seus guerreiros, ele está ganhando pontos como liderança. Em quarto lugar, respeito social, familiar, cultural à procriação. Certo? Então não é só o casamento, não é só a paixão, não é somente as pessoas, mas tem também a importância cultural que era dada para a procriação, para nascer filhos. A preservação da cultura hebraica, né, do patriarcado, né? Então aí vem a família e a procriação. E Moisés está protegendo, e Moisés está incentivando, e Moisés está se colocando favorável a isto, né? Com isto, o respeito dos patriarcas das tribos. Então, eram 12 tribos. Cada tribo tinha um patriarca principal, mas tinham outros também. E esses eram homens, muitas vezes, mais importantes do que Moisés, né? Porque eles dirigiam, dominavam, dentro dessa cultura, eles dominavam grupos de pessoas, famílias, grupos de famílias.
E aí Moisés, agradando a estes, Moisés estaria, né, tendo o resultado positivo desse. Veja que desde aquela época, né, os líderes sempre foram menos líderes para manter sua liderança. Né? Sempre teve esse jogo, porque as pessoas não se submetem com facilidade, têm dificuldade muito grande de serem lideradas, né? E não compreende que a necessidade de liderança. Eles se impõem como líderes e precisam ser atendidos, né? Senão a vaca vai para o brejo. Né? Então veja só, outra coisa ainda dentro disso, dessa preocupação de Moisés em estar mantendo sua liderança, é que estava formando um povo. Era fundamental alimentar a cultura desse povo. Né? É a cultura que mantém um povo unido. É o lado positivo, né? Mas também tem um lado negativo. É a cultura que faz o povo ser prejudicial aos outros, ser distante dos outros, não se envolver com os outros. Entendeu? Então a cultura tem um lado, no mundo tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? E a cultura tem isso, ela junta, mas ao mesmo tempo ela afasta, ela junta as pessoas parecidas, mas ela afasta as pessoas que não são parecidas, né? A cultura então cria isso, quanto mais juntas elas ficam aqui, mais distantes elas se colocam em relação aos outros, porque eles não pensam como eu, não acreditam como eu, eles não agem como eu, então são afastados completamente. Né? Quanto maior a cultura, maior o desprezo com as outras pessoas, e aí é o lado negativo que a cultura produz. Agora tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, e ir finalizando a nossa conversa, é a palavra de Moisés quando ele diz que os homens deveriam ficar em casa para alegrar suas esposas, alegrar as mulheres que eles tomaram. Né? Então, há duas coisas que eu queria chamar a atenção. Primeiro, estamos aí diante de mais um machismo, né? Mais um machismo de Moisés, machismo cultural, né? Não só do povo de Israel, mas da humanidade em si, naquela época, né? Então, a ideia de que o homem ia ficar em casa para alegrar a esposa, né? Era uma função dele, né? E tudo isso era atribuído a Deus. Olha, é Deus que está dizendo que vocês têm que ficar para alegrar. Quem vai se alegrar é elas, né? São elas, né? Então tem isso. Nós fazemos muito isto, usamos o nome de Deus para impor alguma coisa que a gente pensa, que a gente quer, que a gente insiste, que a gente teima, né? Aí, por exemplo, a gente vai usar muitos preconceitos em nome de Deus, né? Às vezes são preconceitos totalmente contra Deus, mas contra a vontade de Deus, mas a gente usa Deus para proteger o preconceito. A gente vai usar muito vaidades, né? A gente vai usar muito prepotências, a gente vai usar muito orgulhos, teimosias, né? Até carnalidades. A gente vai fazer coisas absurdas. A gente vai fazer coisa que o diabo duvida. E vai dizer que foi em nome de Deus, que foi para agradar a Deus. Até porque eu entendi de Deus que era para fazer assim. Entende? Então temos muito disso. E Moisés, no caso desse machismo, fez a mesma coisa. Né? É uma ordem de Deus. Né? Vocês vão ficar em casa para alegrar elas. Elas é que vão ficar alegres com vocês. Né? E isso se estende ao fato de que termina o homem, né? Na verdade é o homem que se alegra, é o homem que vai ter muito mais alegria, muito mais prazer, não é? Ficando em casa, cuidando e estando com a família, do que mesmo a esposa, ok? Segundo aspecto disso é o seguinte, o fato de alegrar a mulher que você tomou, né? O casamento faz bem mais aos homens do que às mulheres. Verdade, né? Até há uma frasezinha que pode até dizer assim, olha, um casamento bom, um casamento ruim, né? Mesmo num casamento ruim, o homem ganha. Mesmo num casamento ruim, o homem sai ganhando. E mesmo num casamento bom, a mulher ainda perde. Entendeu?
Então, mas é interessante que a importância da mulher nisso. Então, nós homens criamos isso, somos difíceis, somos complicados, mas elas parece uma coisa divina, onde elas se colocam ao nosso lado para, né, nos proteger da nossa própria loucura, das nossas próprias, né? A gente é uma criança permanente, somos infantis permanentemente, mas elas estão ali com a sabedoria e com a maturidade delas, né, ao nosso lado. Então veja, outro aspecto dentro desse segundo aspecto que eu estou chamando a atenção, né? São elas que fazem o casamento existir, são elas que fazem o casamento se manter, e são elas que fazem o casamento produzir felicidade. Entende? Pode haver machismo nessa orientação, mas no contexto podemos entender assim. Ok? Na verdade, o homem ganha. Quem vai se alegrar é o homem. Quem precisa ficar é o homem. Né? Existem até mulheres que quando os homens saem, elas parece que tem um alívio. Né? Mas quem ganha com isso, quem ganha com a família, quem ganha com o relacionamento é o homem. E somos nós que mais, né, às vezes trabalhamos para prejudicar essa relação. É uma tendência muito grande de autodestruição, né, de sabotagem, né, que às vezes nós temos. Mas a teologia terapêutica, ela procura mostrar esse valor do casamento. Né? Ganha o homem, ganha a mulher. Tudo bem, ganha mais o homem, mas a mulher ganha. E todos ganham. E a vontade de Deus é que o casamento seja, então, essa alegria para todos. Né? Nós somos, então, instrumento dele para fazer o nosso cônjuge ainda mais feliz, ainda mais realizado. Tá bom? E no frigir dos ovos, né? Em tudo isso que Moisés está falando, aí está o grande interesse. É de que é a vontade de Deus, né? Que saibamos dedicar o máximo da nossa atenção para alegrar a esposa, alegrar o marido, alegrar a casa, alegrar a família. Tá bom? Então, que nessa reflexão a gente tem a oportunidade de repensar, né, o que é que a gente pode fazer para melhorar a nossa casa, melhorar, inclusive dentro da vontade de Deus. Tá bom? Então, que Ele continue lhe abençoando e que Ele continue derramando bênçãos e usando você muito para a glória dEle. Tem uma outra coisa aqui que eu tenho que passar.